Em 30 de outubro de 1983, na cidade irlandesa de Drogheda, nasceu Gillian McKeown. Seus pais, George e Edith, mudaram-se com ela e seu irmão Michael para a Austrália alguns anos depois, quando o pai conseguiu um emprego em Perth. Na Austrália, ela estudou primeiro na escola primária Bull Creek e depois na escola secundária Rosmoyne. Uma colega de classe da escola primária recordava que Jill adorava artes dramáticas e era uma artista nata. Ela era uma moça tão energética, brilhante, alegre e simplesmente encantadora. A família retornou à Irlanda em 1996, onde Jill continuou sua educação em uma escola de gramática e depois em um colégio comunitário. Seus pais voltaram para Perth em 2004, mas ela permaneceu na Irlanda e ingressou na University College Dublin, onde acabou obtendo seu bacharelado em artes. Durante seus estudos, ela trabalhava em bares estudantis. Foi lá que conheceu Tom Marr e logo começaram a namorar. Apesar de sua baixa estatura, apenas 155 centímetros, sua personalidade vibrante causava uma impressão enorme. Inteligente e amigável, ela exercia uma forte influência sobre aqueles que a conheciam. Uma amiga de infância dizia: Jill era simplesmente uma pessoa maravilhosa. Ela era gentil com todos e não conseguia fazer mal a ninguém. Em 2008, Jill e Tom se casaram e no ano seguinte mudaram-se para a Austrália. Estabelecendo-se em Melbourne, ela começou a trabalhar na Australian Broadcasting Corporation, ABC. Seu cargo na ABC era de coordenadora de departamento e também incluía trabalho ocasional no ar na rádio 774 ABC Melbourne. Seus pais moravam novamente em Perth e ela mantinha contato regular com eles. O vínculo entre ela e sua família permaneceu forte. Seu irmão Michael retornou à Austrália depois de viver no Canadá. Onde quer que estivessem no mundo, eles sempre encontravam tempo uns para os outros. Jill foi com colegas ao bar Brunswick Green, na Sydney Road. Depois de passar algum tempo lá, eles foram para o bar Etiquette, também localizado na Sydney Road. Quando a noite começou a terminar por volta da 1h30 da madrugada, Jill decidiu que era hora de ir embora e saiu do bar a pé para voltar para casa, no apartamento que dividia com Tom. De acordo com o jornal irlandês Independent, seu irmão tentou ligar para ela várias vezes, mas não obteve resposta. Em casa, Tom acordou e percebeu que ela ainda não havia retornado. Então, por volta das 4 da manhã, ele saiu para procurá-la. Depois de verificar todos os lugares onde ela poderia estar e não encontrar nenhum sinal, além de não receber resposta às suas ligações, ele contatou a polícia. Quando a notícia de seu desaparecimento começou a se espalhar, seus colegas da ABC usaram o Twitter para disseminar a informação. Em 23 de setembro, foi criada uma página no Facebook chamada Help Find Gil Marr, e uma campanha de cartazes foi iniciada para espalhar o máximo possível de imagens dela. A dimensão das buscas e o interesse da mídia foram enormes. Em apenas 5 dias após o lançamento da página no Facebook, ela recebeu mais de 100 mil curtidas. Durante as contínuas buscas em 24 de setembro, uma descoberta importante foi feita. A bolsa de Jill foi encontrada em um beco próximo à Rua Hope. A Rua Hope ficava não muito longe do local onde ela morava com o marido. Após isso, a polícia fez um anúncio que muitos temiam. A polícia transferiu o caso para o Departamento de Investigações Especialmente Importantes. O marido de Jill, Tom, também se pronunciou perante a mídia, relatando sobre o desaparecimento de sua esposa. No dia seguinte, os investigadores tiveram mais um avanço. Um funcionário da boutique de casamentos Duchess, na Sydney Road, onde Jill havia passeado anteriormente com amigos, entregou as gravações das câmeras de vigilância à polícia de Victoria. A gravação não estava muito nítida, já que foi filmada através de uma janela, mas nela se vê um homem com moletom azul caminhando perto da loja. Aproximadamente 4 minutos depois, a 1h42 da madrugada, Jill aparece na gravação, conversando com essa pessoa e mostrando seu telefone celular. Esta foi a última aparição conhecida de Jill Marr. Após examinar as gravações de vigilância, a polícia decidiu mudar a tática da investigação. Agora eles procuravam o homem de moletom azul. Esta gravação das câmeras que todos nós vimos, Lisa, levou a polícia a suspeitar mais seriamente de que ela poderia ter sido sequestrada, informou um dos jornalistas.
Exatamente. Eles estão particularmente interessados em conversar com o homem de moletom azul, jeans e tênis, que foi visto retornando na gravação. Ele é descrito como uma pessoa de aproximadamente 30 anos, mas a imagem é suficientemente clara e a polícia espera que alguém que o conheça ou o próprio homem entre em contato. Eles dizem que, devido a esta gravação, estão cada vez mais inclinados à versão de sequestro. A polícia também verificou os registros do telefone celular de Jill, que mostraram que na noite do desaparecimento seu telefone estava se movendo pela rodovia, o que significava que estava em um carro. Após verificar as placas dos veículos capturados pelas câmeras, a polícia chegou a uma conclusão alarmante. O telefone estava se movendo simultaneamente com um carro registrado em nome de um criminoso conhecido e perigoso. Quase 6 dias depois de ela ter desaparecido após um passeio noturno com amigos, a polícia deteve um homem. Conosco está nosso repórter Hamish Fitzsimmons, que se encontra próximo à sede da polícia na St. Kilda Road após o briefing policial de alguns minutos atrás. Hamish, você literalmente acabou de vir desse briefing. O que a polícia está dizendo? Ou o que eles podem dizer? Tony, tenho as notícias mais difíceis. A polícia informa que vai apresentar acusações contra o homem detido em conexão com um incidente envolvendo Jill Meyer. O investigador sênior realizou, segundo ele, um briefing sem precedentes, mas muito informal para a mídia, porque queria agradecer aos meios de comunicação pela cooperação e pedir sensibilidade em relação a este caso. Claro, Jill era parte da família ABC, uma pessoa que víamos no prédio todos os dias. Hamish, esta é, obviamente, uma pergunta terrível, mas parece claro se eles vão acusá-lo de um crime grave, que é exatamente isso que, na opinião deles, aconteceu. Parece que sim, Tony. Foi, como disse o policial, um ato sem precedentes para ele, e foi simplesmente um choque absoluto. Mesmo depois de todo esse tempo, as pessoas, especialmente dentro da ABC, ainda tinham esperança, e nossos pensamentos estão com a família de Jill e seu marido Tom. Como a polícia chegou ao suspeito detido? Isso estava diretamente relacionado às gravações das câmeras de vigilância que se espalharam tão amplamente na internet? Sabe-se que buscavam um homem com moletom azul e capuz. A polícia confirmou que prendeu exatamente quem procuravam. Representantes das forças de segurança observaram que as gravações das câmeras desempenharam um papel crucial na investigação. Também foi mencionado material adicional de câmeras de várias lojas ao longo da Sydney Road, coletado pela polícia nos últimos dias. Tudo indicava que o caso estava perto de ser concluído. Adrian Ernest Bailey, 41 anos, foi detido em sua casa em Coburg e levado para a delegacia. Após interrogatórios que duraram muitas horas, ele acabou prestando depoimento confessional. Os policiais ficaram chocados quando ele informou que tirou de Jill a possibilidade de respirar com suas próprias mãos em uma viela próxima à rua Hope. 8 horas depois, às 10 da noite de 27 de setembro, ele levou os policiais a um local na Black Hill Road, onde estavam os restos de Jill. Faltavam apenas algumas semanas para o seu 30º aniversário. Após a detenção, seu advogado solicitou uma ordem restritiva, proibindo a publicação de qualquer material potencialmente difamatório sobre ele. Esse pedido foi atendido. A polícia também chegou a uma descoberta aterrorizante. Bailey estava efetivamente em liberdade condicional quando cometeu essas ações contra Jill. Anteriormente, em 2002, ele havia sido condenado a 11 anos de prisão por ataques a 5 mulheres que trabalhavam no setor de serviços íntimos durante um período de 6 meses. Ele cumpriu 8 anos de sua sentença antes de ser libertado em 2010. Sua história criminal começou aos 18 anos, quando cometeu ações inaceitáveis em relação à namorada de 16 anos de sua irmã. Em agosto de 1990, apenas um mês após completar 19 anos, ele tentou fazer algo semelhante e ameaçou tirar a vida de uma jovem de 17 anos que não conhecia. E apenas 4 meses depois disso, ele realizou ações análogas contra uma jovem de 16 anos. Ela viajava de carona quando ele a forçou a entrar em seu carro e a levou para um local isolado, antes de cometer o ataque. Em 1991, ele foi enviado à prisão por esses crimes após confessar culpa. Ele cumpriu apenas 22 meses de uma sentença de 5 anos.
Mais tarde, confessou que efetivamente enganou o sistema, apenas simulando reabilitação na prisão para garantir liberdade antecipada. Ele os convenceu de que não representava mais perigo. Ele admitiu isso durante uma audiência judicial sobre 16 episódios de ações impróprias, cometidas entre setembro de 2000 e março de 2001. Todos foram perpetrados contra 5 trabalhadoras do setor de serviços íntimos em St. Kilda. Em um desses casos, ele pediu desculpas à vítima antes de rir dela, dizendo que faria isso novamente, e então foi embora. Ele se declarou culpado de todas as acusações. Foi por essas infrações que ele estava sob fiança quando ocorreu a tragédia com Jill Meagher. Após ser libertado da prisão em agosto de 2011, Bailey, então com 40 anos, notou um homem que comia na rua perto de um café por volta de 1h30 da madrugada. Bailey começou a insultar o rapaz de 20 anos antes de golpeá-lo no rosto, quebrando sua mandíbula e deixando-o inconsciente. Durante o interrogatório após a detenção por um crime grave contra Jill, o suspeito disse: "Eu deveria estar atrás das grades de qualquer forma, entende? Eu não deveria ter sido libertado da última vez. É simples assim. E digo isso esperando que alguém ouça e nunca mais me liberte. Quantas chances uma pessoa precisa?" O pai de 4 filhos também confessou: "Sabe, eu não pretendia machucá-la, de verdade. Quero fazer a coisa certa. Vou passar muito tempo na prisão. Espero que eles restabeleçam a pena capital antes de eu ser sentenciado. Não me resta mais vida. Não há desculpas para isso. A família dela deve estar passando por momentos terríveis esta semana, entende? Não consigo imaginar o que ela sentiu, mas sei o que eu senti. Isso não é bom, cara. Não é nada bom. E tudo em que eu pensava era: o que foi que eu fiz? Não sei mais o que dizer, sinceramente. Simplesmente não sei." Às 2h da madrugada de 28 de setembro, Bailey foi acusado de agressão grave contra Jill Meagher, e 1 hora depois, ocorreu uma audiência extraordinária que durou cerca de 90 segundos. Ele permaneceu sob custódia até o julgamento. A gravidade do ato parecia pesar muito sobre ele. Ele tentou causar danos irreparáveis a si mesmo enquanto estava detido. A pergunta que todos queriam resposta: por quê? Por que ele fez isso com uma pessoa desconhecida da maneira mais cruel e impiedosa? Ele contou ao psicólogo, professor James Ogloff, que tentou beijá-la e tocá-la perto de um beco em Brunswick, não longe da Sydney Road. Ela reagiu, recuando e depois o atingindo no rosto. Ele admitiu que essa reação o enfureceu, e ele perdeu o controle depois que ela rejeitou suas investidas. Após o ataque, ela o golpeou com seu celular e ameaçou chamar a polícia. Ele respondeu usando força. Então ele disse que depois de perceber que ela não estava respirando, ficou sentado no beco, tomado pelo pânico e chorando, sem saber o que fazer. Em seguida, foi para casa buscar uma pá, antes de retornar ao local do incidente. Ele a levou para seu carro e a transportou para Gisborne South, onde cavou um buraco e tentou ocultar os vestígios. Quando a notícia sobre o ocorrido com Jill Meagher se espalhou, todos ficaram chocados. Logo após a descoberta, a bandeira australiana nos estúdios da ABC South Bank foi hasteada a meio mastro em sinal de respeito. Parte da declaração no site da ABC dizia: Jill era uma integrante querida da família do rádio local. Ela era espirituosa, inteligente e uma companhia maravilhosa. Seus amigos e colegas na ABC sentirão muito sua falta. Jill era uma vítima inocente, uma mulher jovem e enérgica com toda uma vida pela frente. O locutor de rádio John Fane também prestou uma homenagem emocionada a ela ao vivo. Jill não gostaria que trancássemos nossas portas com 3 fechaduras e instalássemos câmeras de vigilância por toda a parte, como se vivêssemos sob cerco, porque não se trata disso. Então, nesta manhã, prestaremos homenagem à nossa amiga, nossa colega, e nosso escritório está muito vazio hoje. Quando as informações sobre seu encontro começaram a se espalhar nas redes sociais, em apenas um dia, mais de 600 condolências apareceram na página do Facebook. Ajude-nos a encontrar Jill Meagher. No mesmo dia, cerca de 12 milhões de usuários do Twitter mencionaram o nome dela. Os tristes acontecimentos afetaram não apenas o círculo próximo de pessoas.
A mídia relatou que até os detentos do Centro de Detenção Provisória de Melbourne ficaram profundamente abalados com o ocorrido, tanto que 40 deles compareceram a um serviço memorial na capela da prisão, conduzido pelo capelão Padre Joe Caddy, para honrar a memória de Jill e prestar homenagem à sua vida. O choque e a descrença eram sentidos por toda parte. Milhares de buquês foram depositados em sinal de respeito. Como ela era católica, muitas flores foram deixadas em uma igreja próxima ao local de seu desaparecimento. Na igreja também ocorreu uma cerimônia com velas acesas em sua memória. Um problema sério surgiu logo após a prisão de Bailey. Algumas pessoas começaram a procurá-lo na lista telefônica. As pessoas encontraram um tal de A. Bailey com endereço e telefone indicados, e logo esse número ficou sobrecarregado de ligações ofensivas. O problema era que não se tratava de Adrian Bailey, mas sim de uma pessoa chamada Andrew Bailey. Após o caso de identidade equivocada se tornar conhecido, as ligações e perseguições cessaram quando as pessoas perceberam que haviam encontrado a pessoa errada. Na cidade natal de Jill, Drogheda, na Irlanda, no dia 28 de setembro, aconteceu um serviço memorial no colégio St. Oliver, ao qual compareceram milhares de pessoas. No dia 30 de setembro, apenas 2 dias após Jill ser encontrada, o fotógrafo de Melbourne, Philip Werner, organizou uma marcha comunitária. Ele disse que esperava cerca de 100 pessoas, mas a resposta foi enorme. Mais de 30 mil pessoas caminharam lado a lado pela Sydney Road em memória de Jill. Poderia ter sido minha filha. Precisamos nos unir como cidadãos pacíficos. Ela será lembrada por mudar a vida de mulheres em todo o mundo. Isso não deveria acontecer em um país tão maravilhoso como o nosso. O tema da segurança das mulheres tornou-se assunto de debate na mídia. A manifestação através de Brunswick ocorreu no momento em que a mãe de Jill realizava sua própria jornada emocional. Sarah Arbor estava lá e se juntou a nós. Sarah, você testemunhou um dia surpreendente? Sem dúvida, e muito emocionante realmente do início ao fim. Hoje vimos dezenas de milhares de pessoas saírem às ruas da Sydney Road aqui em Brunswick, nos subúrbios do norte de Melbourne, simplesmente para expressar respeito a Jill Meagher e a vida que ela viveu. Mas talvez ainda mais surpreendente foi quando sua mãe fez a viagem até aqui vinda de Perth com outros membros da família. Eles visitaram um memorial organizado aqui por pessoas que nem conheciam Jill pessoalmente. Há centenas de flores e cartões. A senhora McKeon examinou alguns desses cartões, realmente absorvendo as palavras deixadas ali. Ela também conversou com algumas das pessoas presentes. Elas mesmas queriam expressar suas condolências e se uniram em um breve abraço e algumas palavras silenciosas trocadas entre si. Edith McKeon queria agradecer não apenas à mídia, mas também à polícia, claro, por sua investigação, e simplesmente ao público por seu apoio. Isso foi o que ela disse às notícias do Canal 10. Eu gostaria de agradecer pelo enorme apoio aqui em Melbourne. É simplesmente incrível. Muito obrigada. Simplesmente obrigado a vocês. E eu espero que eles instalem mais câmeras aqui para que as pessoas estejam seguras. E simplesmente obrigado a todos pelo seu apoio. Após a apresentação das acusações contra Bailey, muitos usuários do Facebook começaram a criar páginas dedicadas a este caso. Como algumas dessas páginas expressavam abertamente hostilidade em relação a Bailey, a polícia do estado de Victoria tentou sem sucesso conseguir a remoção delas. Como resultado, o primeiro-ministro de Victoria sugeriu que poderia ser necessário reformar a legislação para que a cobertura nas redes sociais não pudesse influenciar potenciais jurados. De acordo com o jornal irlandês Independent, o marido de Jill, Tom, também apoiou os apelos para a remoção das publicações controversas. O Facebook recusou-se a remover o conteúdo, o que provocou críticas por parte do comissário-chefe da polícia de Victoria, Ken Lay. Em entrevista à Rádio Fairfax, ele disse que o Facebook não está cooperando na questão da remoção da página e que está buscando assessoria jurídica. Embora as redes sociais tenham proporcionado uma enorme ajuda nesta investigação, elas também criaram sérias dificuldades. Entramos em contato com o Facebook no fim de semana pedindo para remover um site específico, disse ele. Eles se recusaram a fazê-lo. Quando você vê o negativismo que alguns desses sites provocam, é completamente oposto ao que vimos ontem.
quando 30 mil pessoas saíram às ruas dizendo: "Vamos tentar tornar nossa sociedade mais segura e justa." O movimento Recupere a Noite também organizou uma marcha em 20 de outubro. O objetivo da marcha Recupere a Noite é dar voz às mulheres e a possibilidade de se sentirem seguras ao se deslocarem pelas ruas durante a noite, além de chamar atenção para os problemas de segurança pessoal que muitas mulheres enfrentam diariamente. Em 4 de outubro, no Parque Memorial Faulkner, em Melbourne, aconteceu uma cerimônia privada de despedida de Jill Meyer. A família novamente agradeceu ao público pelo apoio e pelas condolências expressas. Entre os presentes estavam colegas da ABC e policiais que trabalharam no caso. Devido à significativa atenção da mídia, foi designada uma área especial para jornalistas, de onde podiam observar a cerimônia. Como Jill tinha parentes na Irlanda, no dia seguinte foi realizada uma missa memorial oficial na igreja de São Pedro, em sua cidade natal, Drogheda, com a presença de centenas de pessoas. O padre que a casou com Tom, padre Oliver Devine, conduziu o serviço. A cidade inteira parou quando as pessoas caminhavam silenciosamente pelas ruas. Seu tio Michael recebeu inúmeros livros de condolências dos transeuntes. Na audiência preliminar em janeiro de 2013, foi marcado um processo de 2 dias para a transferência do caso no Tribunal de Magistrados de Melbourne, que deveria começar em 12 de março de 2013. De acordo com várias reportagens, Bailey pretendia contestar as acusações feitas contra ele. No entanto, em 5 de abril de 2013, ele se declarou culpado de comportamento inadequado com Jill Meyer, o que levou a consequências irreparáveis. 21 dias depois, ele compareceu novamente ao tribunal para responder por diversos outros casos de comportamento inadequado em Melbourne, datados do ano 2000. Dessas acusações, ele não se declarou culpado. A vice-magistrada-chefe Felicity Broughton também atendeu ao pedido da defesa para estender a proibição existente de publicação de materiais difamatórios ou potencialmente tendenciosos sobre ele, com referência específica à internet. Em 12 de junho, Bailey compareceu perante o tribunal em uma audiência preliminar de sentença. Durante esta sessão, foram lidas declarações sobre o impacto do ocorrido na família Maher e outras pessoas, incluindo a chefe de Jill na ABC, Catherine Hurley. O dano causado foi imensurável e no discurso de Catherine também foi revelado que muitos colegas de Jill precisaram de ajuda psicológica após o ocorrido. Tom, agora viúvo, disse em sua declaração: "O que me tiraram em 22 de setembro de 2012 foi amor, minha melhor amiga, e todo o meu mundo. Penso na perda inútil de uma mente brilhante e uma alma linda. Por causa deste incidente, me tornei apenas metade de uma pessoa." Seu irmão Michael disse: "Sinto uma dor terrível, mas devo continuar vivendo uma vida plena, embora nunca vá esquecer minha irmã." Durante a audiência, o advogado de Bailey, Saul Holt, afirmou que seu cliente entende que merece prisão perpétua e que está arrependido. Nele há um sentimento de verdadeiro arrependimento e empatia genuína em relação ao que ele cometeu. Parte do pedido de desculpas de Bailey também foi lido no tribunal. "Gostaria de pedir desculpas por minhas ações. Naquela noite, destruí uma vida preciosa e muitas outras." Os promotores refutaram a declaração sobre seu arrependimento, alegando que as tentativas de esconder os vestígios do incidente provam a falta de remorso por suas ações. Durante o encontro, o juiz Jeffrey Nettle também suspendeu a proibição de divulgação de informações, o que permitiu revelar e relatar o extenso histórico de ataques cometidos por Bailey. A sala do Tribunal Superior de Victoria estava lotada, assim como a galeria pública. Adrian Ernest Bailey foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 35 anos pelos atos cometidos contra Jill Maher. Ao proferir a sentença, o juiz Nettle disse que Adrian Bailey é uma pessoa com desvios, que causou dano a Jill, seja porque ela ameaçou chamar a polícia, seja porque o pensamento de tirar sua vida o excitava. Você era maior e mais forte que ela e usou essa vantagem física para subjugá-la. Essencialmente, você a arrastou da rua tarde da noite, quando ela pacificamente cuidava de seus afazeres a poucos passos de casa.
Ele também explicou que se o réu não tivesse se declarado culpado, teria recebido prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a leitura da sentença, Bailey olhava para o chão, levantando os olhos apenas uma vez, quando seu prazo foi anunciado. Próximo ao edifício do tribunal, o pai de Jill, devastado pelo luto, George, fez uma declaração. Jill vivia uma vida cheia de família, amigos e seu amado Tom. O que aconteceu com Jill é irreparável e ela nunca voltará. Após este caso de grande repercussão, em junho de 2013, as leis de Victoria sobre liberdade condicional passaram por uma revisão ampla diretamente como resultado do que aconteceu com Jill Ma e outras mulheres que sofreram nas mãos de pessoas em liberdade condicional. Quase 3 anos antes, outra mulher de Melbourne, Elsa Corp, foi atacada em um motel no sul de Melbourne. Um condenado por tráfico de drogas que, como Bailey, também estava em liberdade condicional. De acordo com as novas leis, apresentadas ao Parlamento de Victoria na mesma semana, a violação das condições de liberdade condicional agora seria considerada uma infração separada. A violação das condições de liberdade condicional pode incluir o descumprimento do toque de recolher ou da proibição de consumo de álcool. A polícia também pode tomar medidas oficiais em caso de violação da liberdade condicional e pessoas que cometem graves violações das condições de liberdade podem ser imediatamente devolvidas ao estabelecimento prisional. O novo primeiro-ministro de Victoria declarou em junho de 2013. Sem dúvida, o sistema falhou com Jill Ma. Com as mudanças que já implementamos, o infrator teria sido devolvido ao estabelecimento prisional e não estaria nas ruas. Nossas ações são o mínimo que podemos fazer para garantir que algo assim nunca mais aconteça. As mudanças não se limitaram a isso. O juiz da Suprema Corte, Ian Callanan, fez recomendações para alterar o sistema de liberdade condicional. Ele identificou 23 áreas que precisavam de melhorias. Infratores perigosos no passado recebiam uma presunção de inocência que não mereciam. Hoje isso está mudando. Uma das recomendações foi substituir o sistema de acompanhamento em papel dos indivíduos em liberdade condicional por um banco de dados eletrônico. Outra recomendação foi substituir a comissão de liberdade condicional que funcionava em tempo parcial por uma comissão em tempo integral, além de exigir que os detentos provassem baixo risco de reincidência antes de serem liberados sob fiança. Em setembro do mesmo ano, foi divulgado que Bailey havia apresentado um recurso contra sua sentença através do Serviço de Assistência Jurídica de Victoria. O recurso alegava que o período mínimo sem direito à liberdade condicional era demasiadamente longo e que ele não havia obtido prazer perverso do incidente com Jill, como afirmou o juiz Nettle em sua sentença. Em setembro, tanto a defesa quanto a acusação apresentaram seus argumentos. No dia 26 de setembro, após menos de 10 minutos de deliberação, seu recurso foi negado. Controvérsias adicionais surgiram em novembro do mesmo ano, quando um sargento sênior da Polícia de Victoria fez uma apresentação em um evento beneficente para a Fundação Australiana do Câncer de Próstata. Durante a apresentação, ele mostrou uma fotografia de Jill, tirada no local do incidente. O detetive pediu desculpas após uma onda de indignação e declarou que a fotografia foi mostrada apenas brevemente e que ele tinha o apoio da família de Jill para usar a imagem. Também foi descoberto que ele havia feito isso várias vezes anteriormente. A polícia posteriormente se desculpou, chamando o incidente de um erro lamentável. Outra polêmica surgiu quando um padre católico discursou em uma escola primária de Melbourne. Ele disse às crianças que se Jill fosse mais religiosa, ela estaria em casa na cama e não caminhando pela rua à noite. Ele também afirmou que ela estava caminhando às 3 horas da madrugada, o que não correspondia à realidade. O vigário-geral da Arquidiocese Católica de Melbourne, Greg Bennett, disse à rádio 3AW que a Igreja Católica pede desculpas pelas declarações do padre. A igreja ou diocese certamente não aprova os comentários feitos. A menção a Jill Maher, em particular, foi ofensiva e inapropriada. E o povo de Victoria e da Irlanda lamenta seu triste e trágico destino. Ele também conversou com o padre, que reconheceu a natureza ofensiva de seus comentários e também pediu desculpas. A proibição vigente de publicação de informações durante o processo judicial teve consequências de longo alcance.
O apresentador australiano de televisão e rádio Darren Hinch foi multado em $100.000 após tentar revelar uma longa lista de violações e infrações anteriores de Bailey. Isso foi uma violação da ordem judicial. Hinch não conseguiu pagar a multa, e por isso em 17 de janeiro de 2014 o apresentador de 69 anos começou a cumprir uma pena de prisão de 50 dias. Quase 2 anos após o início de sua detenção pelo incidente com Jill Meagher, Bailey foi considerado culpado em mais 3 casos de comportamento inadequado, cometidos antes do incidente com Jill. Estes 3 processos judiciais ocorreram separadamente no período entre 2014 e 2015. Entre as vítimas estavam 2 trabalhadoras da área social e uma turista holandesa. No caso da turista, ele fingiu ser um bom samaritano, dizendo a ela que um carro a estava seguindo na área costeira de St. Kilda, quando ela voltava para a casa de um bar. Acreditando nele, ela aceitou a carona e entrou em seu carro. Depois ele a levou para um local isolado onde cometeu suas ações. Foi emitido um mandado e ela conseguiu identificá-lo por uma fotografia. Os sobreviventes em todos os 3 casos denunciaram o ocorrido devido ao alto nível de publicidade após o incidente com Jill. Naquela época, Bailey já havia sido condenado por comportamento inaceitável em relação a 12 pessoas diferentes. O sistema policial de Victoria novamente foi alvo de críticas. Descobriu-se que o DNA de Bailey foi obtido em 2001 após ele ter ofendido outra mulher. Mas este DNA não foi armazenado no banco de dados de DNA da Polícia de Victoria. Em abril do mesmo ano, o legista de Victoria anunciou que os planos para realizar uma investigação sobre as circunstâncias de Jill não seriam mais executados. Sua família recebeu bem a notícia, dizendo que tudo o que queriam era o encerramento do caso. A organização sem fins lucrativos Legacy Australia, que ajuda a fornecer apoio aos militares e suas famílias afetados no cumprimento do dever, criou um livro online de condolências. Até julho de 2015, mais de 3.000 pessoas o assinaram, muitas dizendo que nunca haviam conhecido Jill, mas sentiam necessidade de expressar seus pensamentos e orações. Bailey foi condenado a mais 18 anos de prisão, o que significou um aumento de sua pena sem direito à liberdade condicional de 35 para 43 anos. No mês seguinte, em 25 de junho, ele entrou com um recurso contra 2 das 3 condenações e o aumento do período sem direito à liberdade condicional. No verão de 2016, Bailey apresentou outro recurso contra uma das condenações e recebeu uma redução de 3 anos na sentença. Durante o processo judicial, o advogado de Bailey explicou que após testes psicológicos ele não foi considerado como sofrendo de psicopatia, mas sim diagnosticado com um tipo limítrofe de personalidade. Seu transtorno de personalidade limítrofe se manifestava em mudanças de humor extremas e intensas, bem como raiva mal controlada. Ele também disse que na infância Bailey sofreu tratamento inadequado de uma parente mais velha, bem como o impacto físico do pai. Apesar de suas tentativas de reduzir sua sentença, ele terá mais de 80 anos antes que possa ser considerado para liberdade condicional. E mesmo se isso acontecer, a Comissão de Liberdade Condicional deve estar convencida de que ele não representa mais um perigo para a sociedade. Em novembro de 2020, a mãe de Bailey quebrou o silêncio. Em uma entrevista rara sobre o caso relacionado ao seu filho, a mãe compartilhou que antes do incidente com Jill, ela tentou alertar a polícia sobre suas preocupações quanto ao comportamento perigoso dele. Segundo ela, as autoridades policiais ignoraram esses avisos e não tomaram as medidas adequadas. Sua voz é especialmente valiosa, pois você fala do outro lado da situação. Considero importante que as pessoas saibam sobre o passado do seu filho e suas ações, porque o sistema falhou em sua tarefa. Ele não deveria estar em liberdade, disse o apresentador. Deixe-me esclarecer. Procurei as autoridades inúmeras vezes. Expressei minha preocupação, mas ninguém me ouvia. Ninguém. Os inspetores responsáveis pela supervisão dele não me ouviam. Fui especialmente ao escritório municipal do sistema de justiça, mas mesmo lá ninguém prestou atenção, compartilhou ela. Isso foi antes do incidente com Jill? Perguntou o entrevistador. Sim, exatamente, confirmou ela. Precisamos ouvir essas vozes. Precisamos ouvir aqueles que sofreram.
O fato de que eles não podem mais falar por si mesmos não os torna menos importantes. Suas vozes também devem ser ouvidas. O marido inconsolável de Jill, Tom, deixou a Austrália e retornou à Irlanda em agosto de 2013. Em novembro do ano seguinte, ele voltou à Austrália para apoiar a campanha Fita Branca, voltada à prevenção do tratamento negativo às mulheres. Em junho de 2013, ele deu uma entrevista à ABC onde explicou por que acredita que o sistema judiciário falhou com sua esposa. Você considera que o sistema judiciário falhou com sua esposa e com você? Perguntaram a ele. Sem dúvida, certamente falhou. Acredito que o papel principal da Comissão de Liberdade Condicional deveria ser proteger os inocentes. A reabilitação é secundária. Sim, a reabilitação continua sendo uma parte importante do nosso sistema judiciário, mas quando se trata de uma pessoa com tal histórico, eles devem avaliar os riscos. A prioridade principal deveria ser a proteção dos inocentes. Foi exatamente isso que eles não fizeram no caso dele. Por isso, Jill não está mais conosco. O que você sentiu quando soube que ele havia cumprido anteriormente 2 penas de prisão por uma série de agressões, ameaças à vida, sequestros, todo esse conjunto de crimes? E pela última sentença, ele cumpriu menos da metade da pena máxima por 16 infrações e 5 vítimas? Sinto uma profunda indignação, e ela não diminui cada vez que ouço ou leio sobre isso. Meu sangue literalmente ferve, porque isso envia um sinal alarmante à sociedade. Esta pessoa não demonstra absolutamente nenhum arrependimento por suas ações. Nosso sistema judiciário tem sido excessivamente indulgente com ele, e ele, obviamente, representa um perigo sério. Isso cria um precedente extremamente perigoso para toda a sociedade. Estou perfeitamente ciente de que suas vítimas anteriores, no caso antes do incidente com Jill, eram profissionais da área íntima, e ninguém nunca me convencerá de que isso não influenciou na brandura da sentença. Tal situação envia um sinal muito preocupante, porque é como se dissesse às mulheres: sejam cuidadosas com o que fazem, pois se não gostamos do seu estilo de vida, vocês não obterão justiça. E para pessoas como Bailey, isso não soa como não cometa crimes, mas como seja mais seletivo na escolha das vítimas. Ele também escreveu um ensaio para o site Fita Branca intitulado O Perigo do Mito do Monstro, onde analisa os estereótipos sobre aqueles que cometem tais infrações. Parte do ensaio diz: não podemos separar estes casos uns dos outros porque, ao fazer isso, permitimos ignorar o fato de que todos estes crimes têm exatamente a mesma causa: homens agressivos e o silêncio dos homens não agressivos. Só podemos superar o problema quando reconhecermos o que o torna possível. Ao atribuir tudo ao transtorno mental de uma pessoa, ignoramos a prevalência do fenômeno, suas raízes e a autoanálise necessária para encerrar este ciclo. A autoanálise masculina requer coragem, e não podemos interromper o padrão de agressão masculina contra as mulheres sem destruir conscientemente nosso silêncio. Embora nada possa aliviar o sofrimento que foi causado, amigos e familiares de Jill estão determinados que ela e sua influência nunca serão esquecidas. Tom disse que depois que sua esposa faleceu, as obras de Maya Angelou tornaram-se para ele uma fonte de paz e consolo. Especialmente estas palavras ressoaram nele: a história, apesar de sua dor angustiante, não pode ser mudada, mas se enfrentada com coragem,